Boa noite pessoal, boa noite meus amigos e minhas amigas machadianos, boa noite Gisele, boa noite Maria Mantovani, Y Viana, Ilza Fernandes, Ellen, Beatriz, Rofirmino, uma colcha de retalhos. Excelente pessoal, excelente revê-los, excelente reencontrá-los nessa noite extra. Essa noite que de algum modo ainda faz parte da Semana Machado de Assis, é uma decorrência, um apêndice, uma certa continuidade. Uma noite em que trabalharemos mais um conto, mais uma obra, mais um texto do nosso Machado de Assis. Hoje veremos o conto Caso da Vara. Espero que, assim como nas noites anteriores, vocês tenham lido o conto, tenham prestado atenção às minúcias, tenham prestado atenção aos detalhes, às referências, percebido certas contradições com que Machado enriquece seus personagens. Tudo isso são pontos importantes para que nós leiamos bem Machado de Assis, não é verdade? Vimos muito disso na semana passada, quando fizemos as 5 lives da Semana Machado de Assis. Então, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos. Bom, como vocês já devem saber, imagino aqui que todo mundo esteja ciente disso, todo mundo já deve saber que nós estamos com o curso Torna-te Quem Tu És, com as inscrições abertas. O curso Torna-te Quem Tu És, que trabalha duas vertentes. Por um lado, veremos a vida de Machado de Assis, sua biografia, como ele se transformou nesse Machado que nós conhecemos, como venceu obstáculos, como venceu dificuldades. Veremos, enfim, o que foi a biografia de Machado, por um lado. Por outro lado, pessoal, embora não seja um curso que vá analisar especificamente nenhuma obra do Machado, nós também veremos o que chamo de chaves de leitura. Ou seja, claro, falaremos sim de seus livros, falaremos de Memórias Póstumas, de Quincas Borba, de Memorial de Aires, falaremos sobre suas obras. Mas, em vez de analisar minuciosamente, detalhadamente, os aspectos de cada obra em específico, o que seria evidentemente impossível, tendo em vista que o curso é composto de 2 aulas imersivas, nós vamos pegar aspectos centrais. E esses aspectos centrais, essas chaves de leitura, vão ajudar vocês no momento em que vocês forem ler as obras. Então vamos trazer conceitos muito importantes de estudiosos como Roberto Schwartz, como Antônio Cândido, como Eduardo Assis Duarte, como João César Castro Rocha, como Ellen Caldwell, dentre muitos outros. E tudo isso para que você possa não apenas conhecer Machado, não apenas entender melhor a circunstância de vida que ele teve, o momento histórico do Brasil, o momento político, o momento econômico, enfim, toda essa conjuntura também do nosso país no século XIX, mas também para que você possa ler melhor Machado, ler Machado com mais profundidade, compreendê-lo melhor, se aprofundar nos textos, entender mais aspectos de sua obra. Então, o Torna-te Quem Tu És, pessoal, tá com as inscrições abertas. O valor é R$ 97,00. Você pode pagar por Pix, pode pagar por boleto, pode parcelar em até 12 vezes. E aí, se você parcela em 12 vezes, fica menos de R$ 10 por mês, né?
As aulas, as 2 aulas imersivas ocorrerão dias 12, próximo sábado já, primeira aula, e dia 19 de junho, ambas às 15 horas. Só que vejam, as aulas vão ficar gravadas, então se você não puder assistir ao vivo, não se preocupe. Você vai ter acesso à plataforma por 1 ano. E aí você vai poder ver e rever as aulas imersivas, que são o núcleo duro do Torna-te Quem Tu És, e vai poder ver os presentes. Eu não sei se todos já repararam, se todos sabem, mas quem se inscreve ganha um monte de presente. Ganha quase 20 horas de aulas sobre outros autores. Então, entre esses presentes, o que nós temos? Uma aula sobre o Cruz e Souza, grande poeta brasileiro. Temos análise do Ovo e a Galinha da Clarice, de Missa do Galo do Machado, de Dama do Lotação do Nelson, Apenas um Saxofone de Lígia, Caixinha de Música de Caio Fernando e Inverno de Graciliano Ramos. Então esse combo é maravilhoso. E você vai ter, ademais, as gravações da Semana Machado para que você veja, reveja, possa anotar com mais tranquilidade. Então, pessoal, não percam tempo, porque as inscrições somente ficarão abertas até a quarta-feira. Até a quarta-feira, depois de amanhã, dia 9 de junho. Então, à meia-noite de quarta-feira, fim de papo, as inscrições serão encerradas. Quem aqui já está inscrito no Torna-te Quem Tu És? Quem aqui já está inscrito no nosso curso imersivo sobre Machado de Assis? Coloquem aí no chat. Quem já está inscrito? Ó, a Maria do Carmo já começou a receber. O Gi Carlos já está inscrito. A Rosângela, a Olívia, Tânia Florença, Tatiana Frois, minha querida, Poliana, Jussara, Divandi Pedrosa. Divandi Pedrosa é guerreira também, está sempre conosco. Poliana, Sheila, Kate Faria, Gabriela, excelente, pessoal, vai ser muito bom, É bom lembrar-lhes ou avisar-lhes de que as minhas aulas, elas não têm uma duração limitada nesses meus cursos, mas para que você possa se programar, pode calcular aí que vai ter por volta de 4 horas. Pode ser que tenha mais, entendeu? Eu tenho um conteúdo para dar. Então, se eu der em 4 horas, ótimo. Se eu precisar de 5, 6 horas, uma aula extra, a gente vai dar o conteúdo, não importa o tempo. Mas se você precisa de uma programação, de uma previsão, eu imagino que a aula tenha algo em torno de 4 horas. Bastante gente aí dizendo que está inscrita. Excelente. Muito bom, pessoal. Será uma honra, um prazer enorme, uma grande alegria tê-los comigo. E eu quero só dar mais um recado antes de que nós comecemos com a nossa live de hoje, com a nossa live sobre o caso da vara, que é a seguinte: amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário das 8 horas, eu vou fazer mais uma live extra, tá? Mais uma live extra. Essa live amanhã vai ser também uma live machadiana, mas nós não veremos nenhum conto, nenhum texto específico. Essa live amanhã é sobre uma bibliografia essencial sobre Machado. Ou seja, na live de amanhã às 8, eu vou mostrar para vocês alguns livros da minha biblioteca machadiana. Vou dar ideias, indicações, sugestões acerca de artigos que vocês podem encontrar gratuitamente na internet, acerca de livros que vocês podem comprar quando quiserem. Veja, isso não é nada obrigatório para o Torna-te Quem Tu És. Não é uma live para eu dizer os livros que você tem necessariamente para comprar. Não é isso. São indicações, sugestões e alguns comentários sobre alguns livros, alguns ensaios fundamentais sobre Machado. Será amanhã às 8 horas, tá bom? E alguém perguntou se o curso tem uma aula só. Não, o curso Torna-te Quem Tu És, além dos bônus, tá? Além dos bônus,
é dividido em 2 aulas, 2 sábados imersivos. O primeiro sábado 12, o segundo sábado 19, e aí você fica com a gravação para ver e rever. Então, pessoal, dito isso, vamos começar com a nossa live propriamente. Vamos começar com o nosso tema de hoje, que é o conto O Caso da Vara, beleza? E caso alguém não tenha lido, não se preocupe, assista a live sem problema algum, mas não deixe de ler o conto quando você puder. Então, pessoal, vou fechar. A Marília pergunta, boa Marília. Marília Nog pergunta se a live de amanhã vai ficar gravada. Vai, tá? Quem não puder ver ao vivo, assiste depois, vai ficar no meu IGTV normalmente, beleza? Então, pessoal, eu vou fechar os comentários. As explicações já estão dadas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar por e-mail, pela caixinha dos stories, por direct, mas eu acho que já está tudo bastante bem explicado. Lembrando-se, pessoal, só de mais uma coisa. Quem se inscreve no Torna-te Quem Tu És, A Vida e a Obra de Machado de Assis, quem se inscreve pode fazer um upgrade. Pode comprar, pode se inscrever no meu curso Como se tornar um grande leitor, as 5 camadas de leitura, em que eu falo de leitura em comunhão, em união com vocação. E falo de técnicas de estudo, princípios de estudo, tem muita coisa lá. Quem se inscreve no Torna-te Quem Tu És pode se inscrever também no Como se tornar um grande leitor. E aí você vai pagar apenas R$ 39,00 a mais. Então você se inscreve no Torna-te, R$ 97,00, parceláveis, etc. E você pode, caso queira, fazer um upgrade e comprar por apenas R$ 39,00 esse Como se tornar um grande leitor. O meu e-mail, pessoal, é contato@profrodrigobarreto.com.br. É só responder os e-mails que eu mando para vocês que se inscreveram na semana, tá bom? Mas qualquer coisa, não estou achando o e-mail do professor, fala comigo por direct, que de quando em quando, ao longo do dia, eu passo lá e respondo todo mundo, tá bom? Então, pessoal, eu vou fechar aqui, só respondendo a Patrícia antes. A Patrícia fala que não recebeu a confirmação. Patrícia, a plataforma dispara automaticamente, salvo no caso de boleto, porque boleto o seu banco precisa compensar e avisar a plataforma, aí demora um pouco mais. Mas se você já pagou pelo boleto, você pode me mandar a foto por direct que eu libero para você. Mas veja, procura no teu e-mail um e-mail com o seguinte título, seu acesso foi liberado. E aí você vai ter o link lá e vai acessar a plataforma exclusiva. Tudo bem? Então, pessoal, qualquer dúvida extra, qualquer dúvida adicional, direct, e-mail, stories. Tudo bem? Então vamos fechar aqui. Peço licença para que a gente possa começar com o nosso conteúdo. Então, pessoal, hoje nós temos um conto que está em diversas antologias que se dedicaram a coligir os melhores contos do Machado de Assis. Ou seja, ainda que cada antologia reverbere, reflita o olhar do organizador e, portanto, sempre apresentará algum tipo de falha num sentido meio que pessoal da coisa, ou seja, a partir do momento que alguém faz uma lista dos melhores contos de Machado, dos melhores livros brasileiros de todos os tempos, das melhores poesias de Carlos Drummond de Andrade, sempre o leitor poderá olhar e dizer: não, essa aqui não é tão boa, esse conto não é tão bom, faltou o outro que é bem melhor. Então vejam, sempre há essa margem. Mas se você olhar várias antologias do Machado, você vai ver que quase sempre está lá o caso da vara, como acontece também com os outros contos que vimos aqui semana passada. Ou seja,
De modo geral, a crítica entende que esses são textos que estão entre os melhores de Machado. Ou seja, hoje nós estamos vendo mais um desses textos que, de forma mais ou menos consensual, quase todo mundo considera que é um dos grandes textos de Machado. E nós podemos também dizer sobre o texto de hoje, O Caso da Vara, que é uma das críticas mais contundentes que Machado faz à escravidão. É um dos textos em que mais claramente Machado coloca o tema da escravidão. Porque o Machado tinha uma escrita da indireta, uma escrita da ironia, uma escrita em que a crítica, às vezes, não ficava tão clara para o leitor. Então, muitas vezes, as críticas à escravidão não estão tão claramente demonstradas, mas estão um tanto que pelos cantos. E isso, na realidade, não tira a força dessa crítica. É a própria forma do Machado escrever. E nós vemos, em momentos como lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando Brás Cubas conta o episódio em que ele colocava o menino, o escravo de 4, e sentava nesse menino, chamando-o inclusive de besta, nós vemos que há, na verdade, críticas muito contundentes. Esse é um ponto importante para conhecermos Machado. Machado, em sua juventude, quando ele tinha um ardor político maior, ele escreveu textos, crônicas, textos em jornal, textos de teor político, se posicionando claramente de maneira abolicionista. Então, é inverídica essa história de que Machado não falava de escravidão. E nós temos aqui hoje um conto, O Caso da Vara, que deixa isso muito claro. Podemos pensar em outros contos. Podemos pensar no conto Pai contra Mãe, que inclusive, pessoal, quando eu fiz ano passado as mais de 100 lives seguidas, Pai contra Mãe foi o primeiro conto de que falei. Um dos contos mais pungentes, mais duros da literatura brasileira. Podemos pensar no conto Mariana. O conto Pai contra Mãe retrata a situação de um homem que é alguém que captura escravos fugidos. Ele vive de capturar escravos que fugiram. E ao final ele vai atrás de uma escrava que estava grávida. Tinha fugido grávida. O conto Mariana também é um conto extraordinário de Machado de Assis que vai tratar do tema da escravidão. E nós temos lá a Mariana, que vai se apaixonar pelo filho do senhor dela. Então, Mariana vive na casa de uma família branca e ela se apaixona pelo filho do senhor dessa casa. É um conto belíssimo, um conto extraordinário de Machado de Assis, que vai pegar a situação da escravidão, vai pegar a situação da mulher escrava em específico, que era a situação da Mariana, vai mostrar relações de poder interpassadas por relações de gênero. Vai mostrar, por exemplo, pessoal, algo que o Gilberto Freire, sociólogo Gilberto Freire, vai falar anos depois, que era uma situação muito cruel quando o Brasil vivia ainda seus tempos de escravidão, que era a seguinte: vocês sabem que muitos desses senhores mantinham relações sexuais com suas escravas. E muitas vezes, evidentemente, essas escravas engravidavam desses senhores. E esses filhos que nasciam, filhos bastardos, não eram admitidos na família do senhor, na família branca. Ficavam, portanto, ainda que filhos dos senhores, ainda que mestiços, na escravidão. E havia casos, pessoal, como Gilberto Freire vai colocar, que o filho branco do senhor, então veja só, tem o senhor casado com a senhora, brancos, o dono da coisa, os donos.
E aqui tem um filho branco, um filho legítimo. Esse senhor aqui pulou a cerca, às vezes mediante situações de terrível violência, e teve relações sexuais com uma escrava. Essa escrava engravida e tem um filho bastardo, ou uma filha. E aí o que acontece? Havia casos, pessoal, desse filho branco, depois, repetindo o que o pai fizera, só que ainda pior, manter relações sexuais com essa escrava que era sua irmã. Só que qual era o entendimento dessas pessoas? Aquela filha bastarda não era filha, não era irmã dele, não era sequer uma pessoa. Então, como não havia esse entendimento de que aquela mulher, no caso de quando nascia uma filha, fosse a irmã, eles consideravam que não havia uma relação de incesto. Então vejam, pessoal, é nesse Brasil que se passa o conto. Machado escreve esse conto depois da assinatura da Lei Áurea, depois do fim da escravidão. Esse conto é de 1891, portanto, 3 anos depois da abolição. Só que vejam, alguns aspectos interessantes para que nós pensemos no que levou Machado a escrever sobre a escravidão depois da Lei Áurea. Em primeiro lugar, pessoal, Machado publica esse conto, que depois vai sair em livro só 8 anos depois, só sai em livro em 1899. Machado escreve esse conto e publica esse conto no Gazeta de Notícias. Machado escreveu para muitos jornais, para muitos periódicos, por exemplo, o Jornal das Famílias, que era um jornal que tinha muitos temas femininos, que era um jornal que se dirigia à população branca, à elite, mas sobretudo a mulheres. E daí, muitas vezes, o Machado usar coisas do tipo minha caríssima leitora. Machado era muito lido por mulheres dessa sociedade. E o Machado publica esse conto no Gazeta de Notícias, que era o principal jornal do Rio de Janeiro. E, portanto, o principal jornal do Brasil. Porque, à época, vocês sabem, o Rio de Janeiro era a capital. Então, vejam, Machado publica esse conto, mais uma vez, dialogando com as pessoas que o estavam lendo, que eram quem? Da elite. Havia abolicionistas, pessoas que concordavam com a Lei Áurea e com a fim da escravidão entre seus leitores, sim. Mas há trabalhos, pessoal, de historiadores, de historiadores da literatura, da vida de Machado de Assis, enfim, que pegaram os exemplares desse jornal, a Gazeta de Notícias, que hoje estão na Biblioteca Nacional, e perceberam algo extremamente cruel do ponto de vista humano, mas interessante do ponto de vista histórico, que nos diz muito acerca do que era a sociedade brasileira, que eram os classificados desse jornal. E lá nos classificados, pessoal, o que eles descobriram? Uma enorme quantidade de anúncios, por exemplo, alugo escravas para a procriação, alugo escravos para trabalhar na lavoura, alugo escravos para, enfim, para os mais diversos serviços, vendo escravos, compro escravos. O escravo fulano de tal fugiu da minha residência, ele é alto, tem uma cicatriz no rosto, é assim, é assado, e ele fugiu e eu pago tanto para que me devolvam. Então vejam, quando você aluga alguém, quando você quer que capturem alguém, é porque você sequer trabalha com a noção de que seja alguém. Você, portanto, naquele Brasil escravagista, lidava muitas vezes com
a ideia com a noção de que escravizados não eram seres humanos. É desse Brasil que o Machado vai estar falando. E ele vai estar falando com esse público, com essa elite, como quem diz assim: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei como vocês tratavam seus escravos. Eu sei o que vocês pensavam deles. Eu sei, inclusive, que muitos de vocês que me leem não foram favoráveis à abolição. E mais ainda, pessoal, mais ainda, quando Machado, 3 anos depois da abolição, escreve esse conto, Machado está percebendo algo que dialoga profundamente com a nossa sociedade de hoje. Machado está dizendo que a alteração jurídica não anda necessariamente em comunhão com as alterações sociais. Ou seja, não bastava que você simplesmente assinasse uma lei. Por quê? Porque a situação de escravizados, agora libertos, continuaria muito próxima. Porque você tem uma população de escravizados e, evidentemente, a escravidão tem que acabar. Só que você assina uma lei e não dá amparo nenhum a essas pessoas que vão sair da situação de escravização. E o que acontece? Elas, sob outra categoria, permanecem de alguma forma vinculados aos seus senhores. E muitas vezes retornam a uma situação de semi-escravidão, a uma situação análoga à escravidão. Então, se nós olharmos, por exemplo, para as discussões que antecedem a assinatura da Lei Áurea, nós vamos claramente ver duas posições díspares dentro daqueles que queriam a abolição. Bom, primeiro, por um lado, nós temos os abolicionistas e os anti-abolicionistas, aqueles senhores, sobretudo ligados à agricultura, às grandes terras, ao café, que não queriam perder sua mão de obra. Mas dentro do grupo de abolicionistas, nós temos ainda uma outra cisão. Por um lado, você tem aqueles que são a favor da escravidão, mas que não querem dar nenhum tipo de indenização aos escravos, então ex-escravos. E por outro lado, você tem uma outra parcela de abolicionistas que percebe o seguinte: olha, óbvio que nós temos que acabar com a escravidão. Agora, se nós acabarmos com a escravidão e não fizermos mais nada, na prática, eles permanecerão escravos. E aí você tem, em 1888, a entrada, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, de uma população que não tinha nenhum resguardo, nenhum anteparo que pudesse dar-lhes condições de sobrevivência digna. Então você vai ter casas sendo construídas de maneira precária, pessoas que, embora libertas, permanecem dentro da casa dos seus senhores. Você vai ter uma população que, para sobreviver, vai ficar à mercê da ilegalidade, porque não tem dinheiro, não tem emprego, você é analfabeto, você não teve educação e sofre o preconceito terrível. E tudo isso vai se perpetrando ao longo dos anos. E nós ainda sofremos esses efeitos. Vejam que, se nós pararmos para pensar, pessoal, o que nos separa da abolição são apenas 130 anos. 132, 133 anos. Não é nada, historicamente não é nada. Então, nós ainda vemos esses efeitos de uma decisão que, por um lado, era urgente de acabar com a escravidão. Aliás, o Brasil é o último país do mundo que acaba com a escravidão legal. Mas, por outro lado, você simplesmente assina uma lei
e não faz nenhum tipo de política pública, nenhum tipo de indenização. Ou seja, pessoal, Machado sabia que os efeitos da escravidão permaneceriam. Machado sabia, inclusive, que, ora, ótimo que assinaram a Lei Áurea, maravilha, mas não é a assinatura da Lei Áurea que acabará com o racismo, não é a assinatura da Lei Áurea que acabará com o preconceito, com a pobreza dos negros. É preciso mais. Então Machado está olhando para essa elite, cutucando-a por um lado, mostrando como ela agia, como ela pensava, como ela era desumana, e por outro, trazendo lá de antes de 1850 algo que permaneceria mesmo após a Lei Áurea. Porque vejam, pessoal, o conto começa com o narrador já nos falando, bem aos moldes machadianos, que, olha, não lembro muito bem o ano, não sei muito bem quando foi que isso aconteceu, só sei que foi antes de 1850. E o que nós temos em 1850, pessoal? Nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. O Brasil, ao longo do século XIX, vai ver diversas leis que, pouco a pouco, vão diminuindo, digamos assim, as possibilidades de uma escravização generalizada, até que, lá em 1888, chega-se a Lei Áurea. Mas já havíamos, por exemplo, antes de 88, a Lei do Ventre Livre e a Lei Eusébio de Queiroz. Só que Machado parte de antes da Lei de Eusébio de Queiroz, mostrando uma situação que poderia ter acontecido também depois. Porque a Lei Eusébio de Queiroz, ela é, em boa medida, fruto de muitas pressões internacionais que o Brasil vivia, sobretudo pressões da Inglaterra. Ela já começa a contrapor, dentro do cenário interno, liberais e escravagistas, senhores, donos de escravos e abolicionistas. Já começa a haver esse choque. Mas ela, de fato, não resolve a situação. Basicamente, a Lei Eusébio de Queiroz visava a impedir que houvesse uma continuidade do tráfico negreiro. Ou seja, queria impedir que africanos fossem violentamente capturados, colocados sob força dentro dos porões dos navios e trazidos para o Brasil para vivenciarem o inferno na Terra. Ela queria parar com esse tipo de comércio humano. Só que o que acontece? Já havia uma grande população aqui de escravos. Então, por um lado, você vai ter uma comercialização transatlântica, porém ilegal. Navios ilegais burlavam a lei e continuavam trazendo essas pessoas, até porque era muito difícil de você controlar isso. Só que você permanecia permitindo o comércio dentro do Brasil. Então, o que muitos senhores faziam? Obrigavam os escravos que tinham a procriarem, terem filhos. Existia, inclusive, muitas vezes nas fazendas, um tipo de homem escravizado que a missão principal dele, o trabalho principal dele era engravidar as escravas. E aí esse senhor pegava essas crianças e vendia dentro do Brasil, porque isso não era ilegal à época. Pessoal, isso tem apenas 170 anos. Isso é muito pouco historicamente. Esse lapso temporal é curtíssimo. Então, como algumas pessoas querem crer que a escravidão já não tem mais efeito sobre nossos dias? Há pessoas vivas hoje cujos bisavós, talvez até mesmo os avós, foram escravos. Porque veja, se um escravo tivesse aí por volta de 20 anos em 1888,
e ele tenha tido uma neta com 40 anos, já estamos em 1918. Bom, uma pessoa, seria muito, né? Seriam 102 anos. É possível. Mas se ele tivesse ali 14, 15 anos, tenha tido sua filha com 45, aí nós já temos condições de ter pessoas vivas hoje, cujo avô, ou mesmo o pai, foi escravo. Então, como acreditar que não há efeitos na nossa sociedade? E Machado, então, olha para essa situação em 91 e decide escrever sobre ela. Só que Machado, pessoal, não é um escritor qualquer, como nós já sabemos. Machado poderia ter adotado uma perspectiva mais simples do ponto de vista literário e do ponto de vista político. Por quê? Porque já havia uma série de pensadores, uma ideia estabelecida, a aprovação da Lei Áurea, que já criticavam a escravidão que havia terminado. Então, o que seria o mais óbvio, literariamente falando? O mais óbvio, o menos trabalhoso, seria ele escrever um conto que claramente criticasse a escravidão e que só tratasse disso. Por exemplo, ele poderia escrever um conto mais aos moldes de um conto chamado Negrinha, do Monteiro Lobato, que, apesar daquelas passagens infelizes de Monteiro Lobato em outras obras, é um conto formidável acerca da situação da violência contra o negro. Negrinha, de Monteiro Lobato, que é basicamente um conto centrado na violência do senhor, da senhora, no caso, contra uma escrava. Só que Machado não adota a perspectiva simples. Não adota a denúncia que lhe seria mais fácil, mais cômoda. Bastava ele bater na escravidão e tudo bem. Só que Machado vai apresentar um outro problema, que é o problema do Damião. Então, se nós olharmos a estrutura do conto de hoje, o caso da vara, nós podemos dizer que é um conto que trabalha em dois eixos principais. Por um lado, nós temos o tema da escravidão, que vejam, nós falamos basicamente só de escravidão até aqui, mas é o tema que só surge ao final do conto. O tema com que o conto passa mais tempo trabalhando não é o da escravidão. É a situação da escolha, a situação moral, psicológica, do caráter do Damião. Só que o que o Machado faz? Parece que Machado está trabalhando em duas camadas. Digamos, camada A, escolha de Damião, moral, psicologia, né? E numa camada B, ele tem a Lucrécia. Só que Machado vai tecendo seus fios narrativos de modo que, em dada altura, esses fios se interligam. E a escolha de Damião vai influir diretamente na situação de Lucrécia. Ou seja, Machado dá um peso muito maior ao dilema enfrentado por Damião quando ele encaixa nesse dilema a situação de Lucrécia. Então vejam, separamos os eixos, começamos a trabalhar pelo eixo A, o eixo da escolha de Damião. Damião é um jovem que estava no seminário e que, do início do conto, já nos é apresentado como fugindo do seminário. Agora vejam só, pessoal, como que é trabalhada a psicologia de Damião. Como é que o Machado, por meio do seu narrador, vai nos apresentar esse personagem? Ele vai nos apresentar como um jovem decidido, um jovem altivo, um jovem lutador, decidido, que enfrenta quem quer que seja?
Ou será que ele vai nos mostrar um jovem medroso, espantado, fugitivo, vexado? Um jovem que é levado, é conduzido ao seminário pelas mãos de seu padrinho. Ou seja, só nessa imagem, que se assemelha, aliás, com passagens de Dom Casmurro, lembrem-se que a mãe de Bentinho faz uma promessa e aí o Bentinho tem que ir contra a sua vontade para o seminário. Então, Bentinho, sem força, se submete aos desígnios de sua mãe. E é o seu, digamos assim, amigo, se é que se pode chamar de amigo, o José Dias, que vai levá-lo. Nós temos aqui alguém que socialmente, familiarmente, está numa outra posição, numa posição de mais poder que a do José Dias. Porque o José Dias de Dom Casmurro, ele é um agregado. Então ele tem que ficar o tempo inteiro agradando a mãe do Bentinho, só que ele já está vislumbrando a hipótese de a mãe do Bentinho vir a morrer e, portanto, ele também tem que agradar o Bentinho. Ele é um agregado. Ele pode, inclusive, ser expulso de um dia para a noite. Aqui no conto nós temos o padrinho, João Carneiro. E o padrinho, na situação, nas circunstâncias de século XIX, ele não é uma mera testemunha do nascimento de uma criança. Não é simplesmente alguém que vai ao batizado dessa criança numa igreja, ou simplesmente alguém que vai a um cartório prestar sua assinatura como testemunha. E que muitas vezes, até algum tempo depois, perde a amizade daquela família. Às vezes era um bom colega de trabalho, alguém numa circunstância específica, passam-se uns anos e o pai até se afasta do seu compadre. O padrinho, nessas circunstâncias, ele tem uma força que se assemelha à do pai. Ele tem responsabilidades sociais, ele tem o seu lugar de segundo pai. Se o pai morrer, ele tem deveres. Só que ele também exerce poder sobre o afilhado. Então vejam, são raras as famílias, sobretudo nos centros urbanos, no interior, às vezes a coisa pode ser diferente, mas nos centros urbanos são raras as famílias que hoje, no ano de 2021, possuem um padrinho com força decisória sobre a vida do afilhado. Mas em século XIX, o padrinho mandava no afilhado, bem como o pai. E nós vemos que aqui a decisão do pai converge com a decisão do padrinho. E ali o Damião, quando ele é levado pelo seu padrinho, por seu padrinho, é na verdade como se ele estivesse sendo levado por uma espécie de preposto do pai, alguém que ele não pode divergir. Ele acha o padrinho um moleirão, um molenga, sujeito meio ordinário, sem personalidade, mas ele não pode desobedecê-lo. Então vejam, o Damião está inscrito nesse sistema de forças familiares e sociais típicos do século XIX, mas mais do que isso, pessoal, ele, moralmente, é alguém fraco. Você vê que ele foge do seminário. Ele não vai falar com o reitor do seminário, ele não vai falar com o padre, ele não vai falar com o seu pai, ele não vai falar com o seu padrinho. Ele não tenta sequer argumentar. Ele foge. E foge com medo. Foge com medo de ser pego pelo padre. Ele vê o padre na rua e praticamente se joga para dentro da casa da senhora que ele vai visitar, que ele vai procurar. Quando ele está na casa da senhora, ele tem medo que o pai faça o quê, pessoal? Pegue 2 negros, ou seja, o pai de Damião tinha escravos. Portanto, estamos falando de um núcleo familiar
que tinha escravos e que, portanto, era branco. E claro que tinha alguma situação financeira estável, senão não teria escravos ainda que branco. Então estamos falando de personagens pertencentes à classe média alta, à elite. E ele fica com medo do pai pegar 2 escravos seus, ir à polícia e trazer mais um, que está denominado como pedestre no texto, ou seja, um policial que saía às ruas, para caçá-lo. Ele chega ao ponto de olhar para a casa dessa senhora em que ele está e ver se ele pode fugir pelos fundos, com medo de seus próprios familiares. Ou seja, nós temos uma estrutura familiar pesada. É um fato. Faz parte de século XIX. Porém, o Damião, mesmo diante dessas circunstâncias, poderia agir diferentemente. Poderia buscar um diálogo com seu pai. Poderia fazer milhares de coisas. Poderia angariar, por meio de um convencimento verbal, o apoio do reitor do seminário. E isso não significaria necessariamente que ele seria menos ou mais cristão. Até porque a igreja não é constituída nem construída apenas de sacerdotes, mas também dos leigos. Então vejam que a questão não tem a ver com religiosidade. A questão não tem a ver com, não, quero que meu filho seja um cristão perfeito, seja um sacerdote. Nós não sabemos exatamente o que fez o pai do Damião colocá-lo ali. Mas nós sabemos que não foi o amor à igreja. Certo? Porque, bom, ele poderia amar a igreja, amar a Cristo fora da igreja, sem problema algum. Fora do papel sacerdotal. Então vejam que o Damião já é colocado de início como alguém fugitivo, fraco e medroso. Como alguém que está morrendo de medo do seu pai e de seu padrinho. Mas, ao mesmo tempo, ele vai recorrer ao calcanhar de Aquiles do seu padrinho, o que já mostra alguma malícia, alguma esperteza. Porque, vejam, quando ele se lembra da senhora, quando ele se lembra daquela mulher de quem ele desconfia que seu padrinho tem um caso, ele toma a decisão. Ou seja, olha, o meu padrinho é um moleirão, é um molenga, é um cretino. Mas eu acho que ele é amante daquela senhora lá. Então eu vou recorrer a ela. Se ele não tivesse nenhum nível de esperteza, de maldade, ele não faria isso. Ele procuraria uma outra pessoa. E vejam que o Damião, que é esse menino descrito como alguém bobo, aparentemente bobo, vejam que ele já entra na casa dela com o plano arquitetado. Por que a gente vê isso? Como que nós percebemos que ele já trazia aquela esperteza para manipulá-la ao seu favor, em seu favor? Porque quando ele entra na casa dela, meio assustado, trancando a porta porque ele viu um padre passando e ele estava de batina, ele já começa, ela se assusta, né? Meu Deus, o que é isso? Senhor Damião. Vejam que ela inclusive o chama primeiramente de senhor. Ou seja, não era alguém com quem ela estava muito acostumada, com quem ela tinha muita intimidade. Só depois é que ela passa a ter intimidade com ele e vai chamá-lo até de padreco, né? Brincando com ele. Ah, seu padreco, conta uma história aí pra gente rir. Mas primeiro ela chama de senhor. Só que aí, o que acontece? Ela se assusta e ele começa a falar e ele vai, pessoal, inflando o ego dela. Ou seja, vai jogando com a vaidade dela. Eu vim aqui porque só a senhora pode me ajudar. E qual é a primeira reação dela? É tomar as dores dele? Não. A primeira reação dela é bastante snob. Não, eu não posso te ajudar. Não, isso aí
né? Não, eu não posso fazer nada por você não, meu filho, não tenho o que fazer. Eu nem me meto nessas coisas de família, nesses negócios de família. Ao mesmo tempo que era amante do padrinho de Damião. Professor, eu li o texto e não achei que eles eram amantes. Veja que há uma passagem, quando Damião quer uma roupa, para que ele não saia à rua de batina, em que o narrador diz assim, que o João Carneiro, que é o padrinho, ou por lembrança, ou seja, ou por vontade própria, ou de modo proposital, ou por esquecimento, ou porque ele vacilou ali, não percebeu, ele esquece uma roupa dele na casa dela. Ora, por que havia uma roupa do João Carneiro na casa de Rita? Certamente porque lá ele ia, frequentava essa casa. Então, o Damião, ele desconfia, mas o narrador nos mostra que é verdade. Essa desconfiança tem base. Então, vejam, justamente porque ele sabe, ou porque ele presume esse caso amoroso, essa coisa de serem amantes, é que ele começa a inflar o ego dela, ela se sente, a palavra que o narrador usa é lisonjeada, e a partir do momento em que ela se sente lisonjeada, ela muda. E o que vai mudar nela? O que o Damião faz para mudá-la? Porque ela vai falar, não posso te ajudar. E aí ele diz algo assim, pode, basta querer. Querendo, pode. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que ela queira demonstrar sua força. Ele vai fazer com que ela queira mostrar que quem manda nessa relação, nesse relacionamento que ela tem com o João Carneiro, é ela. Vejam, pessoal, é uma mulher de boa posição na sociedade. Uma mulher que tem alguma situação financeira. Tem escravas, que ensina costura, que tem algumas relações sociais importantes. Portanto, alguém que está numa camada elevada da sociedade. E essa mulher, numa camada elevada, numa posição superior, financeiramente bem, ela não vai querer ser uma mulher que fique numa posição de inferioridade diante de seu amante. Então, o Damião, que parecia um jovem abobalhado, ele vai na maldade dela, no ponto fraco dela, na fraqueza, sabendo que é uma mulher vaidosa, que é uma mulher distinta socialmente, ele vai conduzi-la ao seguinte pensamento. Bom, posso sim, claro que eu posso. Eu vou falar com o seu padrinho e ele vai fazer o que eu quiser. E ai dele se não quiser fazer o que eu quero. E ai dele se ele não quiser te ajudar. Eu vou mostrar para esse pessoal aí que eu não estou de brincadeira. Eu vou mostrar para eles que quem manda sou eu. Ou seja, ele induz essa senhora a querer demonstrar seu poder. Então vejam que cenário complexo, pessoal. Nós temos uma série de relações de poder dentro desse microsistema social. Machado de Assis pinta a estrutura da sociedade todinha ali. Você tem a relação pai com filho, você tem a relação afilhado com padrinho, você tem a relação entre dois homens adultos, dois homens bem estabelecidos, dois senhores, os compadres. Você tem a relação entre ele, seminarista, e os padres, e a igreja. Você tem a relação entre essa mulher da elite, essa mulher que tem um poder, que tem um status, e seu amante.
Você tem a relação entre essa mesma mulher e suas vizinhas, suas alunas de costura, e a relação dessa mulher com suas escravas, em especial com Lucrécia. E em cada uma dessas situações você tem alguém que tem mais poder do que o outro. A senhora que tem poder sobre a escrava, o pai que tem poder sobre o filho, o padre que tem poder sobre o seminarista. E nessa relação de poder, nessa estrutura de poder, o que nós temos? Uma mulher que quer exercer poder, que não quer ficar por baixo. E Damião usa essa situação. Quem analisa muito bem essas nuances de poder, essas nuances de uma estrutura social bastante hierárquica, ainda que essas hierarquias muitas vezes se deem pelo dinheiro, pelo status, pelo privilégio, é o crítico Roberto Schwartz, que vai analisar em livros como Ao Vencedor as Batatas, um mestre na periferia do capitalismo, como isso aparece na obra do Machado de Assis. Livro fundamental para os estudos machadianos. Amanhã, às 8 horas, como avisei no início da live, faremos uma live aqui especial, amanhã às 8 horas, terça-feira, para que eu apresente a vocês a bibliografia essencial sobre Machado de Assis. Veja, não são os livros de Machado, escritos por ele, não são livros que vocês devem comprar, não é nada obrigatório para quem vai fazer o Torna-te Quem Tu És, são sugestões, indicações para quem quer começar a ler grandes trabalhos que analisem, que estudem, que expliquem Machado de Assis. Amanhã às 8 estão todos convidados. Então vejam, Machado faz aqui todo um retrato do sistema social brasileiro. Pensemos mais ainda sobre isso. Vejam que o conto se estrutura no favor. E o favor, pessoal, não era algo simplesmente que um indivíduo fazia para outro. Não era no sistema do século XIX, no sistema do século XVIII, simplesmente uma ajuda que você dá para o outro. O favor fundamentava a sociedade brasileira. Como continua, ainda que menos, fundamentando. Então, o que era o favor? É mais do que simplesmente ajudar alguém. Era você, com os meios de que você dispunha, colocar alguém em determinada situação de vantagem e de privilégio, só que cobrando dele um preço. Ou seja, se eu te concedo um favor, por exemplo, te consigo um cargo público. E aí o seu problema de vida está resolvido, financeiramente falando. Se eu te dou esse cargo, você passa a ser um dependente de mim. Você terá de me respeitar. Você terá de me apoiar, por exemplo, politicamente. Então a sociedade brasileira, já de séculos, se fundamenta e vem se fundamentando pela lógica do favor, pela lógica do apadrinhamento, pela lógica do quem indica. E nós vemos que isso ainda não foi embora. Essa pessoalidade interessada por um lado e interesseira por outro. E nós vemos que isso está no conto. O Damião vai atrás dessa senhora justamente em busca de um favor. Só que conceder um favor para ela também é bom. Ela vai mostrar poder, autoridade, domínio sobre o padrinho de Damião, mas Damião não é um menino qualquer. Damião não é um pobre da rua. Damião, muito menos, é um escravo. Damião é um filho de um senhor. É um filho de um homem rico.
E se ele é filho, amanhã ele é que será o Senhor. Então tem todo um encadeamento de interesses por detrás disso que muitas vezes nós lemos só na superfície do enredo. Não é? Então, o professor Alcides Vilaça, que é professor da USP, tem trabalhos muito bons sobre Machado. Analisando esse conto, ele vai dizer algo muito interessante. Machado foge daquilo que lhe seria mais fácil, que seria só criticar a violência da escravidão. A crítica está lá. Mas ele vai fazer uma coisa a mais, já falamos. Ele vai botar o Damião, seu dilema, no meio da coisa e vai entrelaçar tudo. E aí, por um lado, vai haver um interesse que é condenável de Damião, expressão do Alcides Vilaça, e por outro, uma necessidade que é incontornável. Ou seja, o Machado cria um embate que, dentro de toda essa circunstância social, se inscreve no indivíduo, na pessoa, no Damião. Por um lado, ele tem um interesse que é condenável. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para fugir do seminário. E por outro lado, ele tem uma necessidade incontornável, que é a vontade de fugir do seminário. Então vejam, ele tem um interesse em pedir um favor, em manipular a senhora, inclusive, mas do outro lado ele tem uma necessidade dele, da psicologia dele, dos pensamentos dele, daquilo que ele quer, da vocação, que fica martelando na cabeça dele. E agora eu pergunto, pessoal, se essa questão não dialoga de alguma forma com todos nós. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem, nós deixamos de fazer o certo, de agir conforme nossa consciência, em razão dos nossos interesses? Por exemplo, você está num ambiente de trabalho e vê uma colega sua sendo injustiçada pelo seu patrão e às vezes até humilhada. Mas você, com medo de sofrer alguma represália, com medo de talvez até ser demitida, você deixa de agir moralmente para agir convenientemente. Porque na sua tibieza de caráter, na sua fraqueza moral, você prefere a manutenção do seu interesse pessoal, o seu interesse condenável, na expressão do professor Vilaça, a fazer o correto, a defendê-la, a ajudá-la, a se interpor. Você simplesmente finge que não viu nada, e se o chefe te perguntar, você ainda dá razão a ele. Quem de nós já não deixou de fazer o bem, de ajudar o próximo, de defender o próximo, por fraqueza, por medo, por interesse, por covardia? Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já fomos covardes. Então, Machado, por um lado, está falando de diversos aspectos da sociedade, diversas relações de força, diversas relações de poder, está falando da escravidão, está falando da situação da mulher, da criança, da menina escravizada, da violência da senhora contra ela, dos favores, dos apadrinhamentos, etc. Mas Machado permanece colocando o dedo na ferida. E a pergunta que nós extraímos disso é: bom, mas será que eu nunca agi assim? Claro, você nunca viu uma situação de escravidão na sua frente porque a gente não está nesse momento. Mas pense em algo análogo, alguém que está sofrendo uma humilhação, uma injúria, alguém que está sendo execrado por algo que não fez. E você não faz nada por medo, por interesse.
Isso nunca te ocorreu? Então a gente olha o conto e julga o Damião. Ai, que moleque fraco. Que rapaz covarde. Se condoeu, se compadeceu da Lucrécia, mas não fez nada. Pegou a vara e entregou para a senhora. Mas você também, nós aqui todos, já entregamos essa vara muitas vezes. De outras formas. Menos cruéis, provavelmente. Menos desumanas, provavelmente. Mas também já nos mostramos covardes em nossas vidas. Então Machado faz com que nós julguemos o Damião, mas não paremos por aí. Olhemos também se nós não somos como Damião, ou se já não fomos, e se não poderemos ser daqui a pouco, e pensemos o que eu tenho para que fazer, como que eu tenho que me fortalecer para me instalar numa realidade de coisas, para ter um centro moral bem definido, para que quando esse tipo de circunstância surgir na minha frente, eu não seja o Damião. Eu não seja o covarde que pega a vara e entrega na mão da senhora que violentará Lucrécia. Porque vejam, qual é a história de Damião com Lucrécia? Ele, depois de um momento de tensão dentro da casa, começa a contar anedotas, histórias. E ela, a senhora, começa inclusive a se divertir, a rir, a se alegrar. A Rita, que era patusca, ou seja, bonachona, alguém que gosta do riso, mas que às vezes ficava brava como o diabo. Não é assim que Machado a descreve, o narrador coloca? E ali rindo, ele vai contar uma história que é ainda mais pândega e começa a fazer imitações, trejeitos, essa coisa toda. E a pobre Lucrécia, que é uma escrava, vejam como que o narrador vai descrevê-la. Era uma negrinha de 11 anos, era um franguinho desossado, ou seja, muito magra. Era alguém que tinha cicatrizes, era alguém que tinha queimadura na mão, ou seja, alguém que sofria castigos físicos, maus tratos. Vejam, por favor, pessoal, leiam quando puderem, 2 contos, Pai contra Mãe de Machado e Negrinha de Monteiro Lobato. Vocês vão ver situações bastante semelhantes. Então, Lucrécia é uma menina de 11 anos que nasce dentro desse sistema de escravização. Ela trabalha à força, ela trabalha sofrendo violências, castigos lhe eram impostos, castigos lhe eram comuns. E quando ela ri daquela bobeirada lá que o Damião está contando, ela é repreendida, porque estava rindo. Imaginem, pessoal, o grau de desumanização de você sequer poder rir. Uma criança não poder rir, não poder brincar. E a senhora, Rita, inclusive faz-lhe a advertência. Olha a vara, Lucrécia. Termina logo isso aí, termina o seu trabalho. Senão vou sentar-lhe a vara. E Damião até sente pena. Damião até cria uma certa empatia pela criança. E ele até pensa na hipótese de apadrinhá-la. Vejam que aqui o apadrinhamento vai dar justamente a ideia de que Damião pensa em protegê-la. Só que na hora H, o que o Damião faz? Porque o dia passa, as vizinhas vão lá para ter aulas de costura com a senhora Rita, as vizinhas riem do Damião
e não são repreendidas. Há uma dessas meninas, branca, que canta acompanhada na guitarra, acompanhada no violão, algum instrumento de corda, por Sinhá Rita. Uma breve festividade, cantavam, riam, ouviam as histórias dele, e ele, inclusive, se sente atraído por uma delas. Então vejam, as situações de ambiguidade moral e as situações de ambiguidade de distinção e de desigualdade social. Aquelas meninas brancas, alforriadas não, livres. Só pode ser alforriado quem já esteve preso, elas nunca estiveram. Livres. Elas podiam rir, podiam cantar, e a Lucrécia só podia trabalhar. Não podia sequer rir, tinha de rir para dentro. Tinha de segurar a tosse, de tossir para dentro, como quem não pode se expressar. Não pode se expressar nem no riso, nem na tosse, nem na doença. É um objeto, é uma mercadoria, é um animal da pior categoria. Então vejam que retrato Machado está fazendo da sociedade brasileira. Que retrato Machado está fazendo das relações sociais, da situação da escravidão, de como agia a senhora ou o senhor e o que sofria o escravo. Sobretudo essa, que era uma criança de 11 anos, com uma queimadura na mão, com uma cicatriz no rosto. Então vejam, pessoal, é um conto muito forte do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista, enfim, da situação das populações escravizadas, negras no Brasil. Mas, como já ressaltei algumas vezes e reitero, coloca também a ambiguidade moral. Por exemplo, se nós olharmos lá no início do conto, a Sinhá Rita, quando ele chega à casa dela, diz assim, não, mas veja bem, a profissão, o sacerdócio é uma coisa muito bonita, vai ser muito bom que você seja padre, né? É uma coisa linda de Deus. Lá no final, quando ela já quer ajudá-lo, já quer usar o padrinho dele, o que ela diz para o padrinho? Não, mas ele não precisa ser padre, isso aí não tem nada a ver com ele. É melhor um padre a menos do que um padre ruim. Ou seja, ela já inverteu a perspectiva. Veja, estamos falando ali de pessoas ligadas à igreja. Seja ele como seminarista, sejam eles como leigos. Ou seja, cristãos. Sinhá Rita, o pai do Damião, o padrinho, uma sociedade cristã. Só que quando a Lucrécia grita, Virgem Maria, Nossa Senhora, o que a senhora fala? Virgem Maria não protege vagabundas. Virgem Maria não protege vagabundas. Você não trabalha, você é uma escrava, você não terminou sua tarefa e quer a proteção de Virgem Maria? Ou seja, nem o nome de Virgem Maria, de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, é capaz de demover essa mulher que se diz cristã do ato de violência, do ato de crueldade, do ato desumano, dizendo-se cristã, pondo-se como uma mulher dessa sociedade supostamente cristã, ela é incapaz de perdoar uma criança que simplesmente não terminou o trabalho forçado em que ela está submetida. E ao final, pessoal, no clímax do conto, o drama, ou a questão, ou a contradição moral do Damião fica mais evidente que nunca. Porque a senhora, a Rita, se enfurece, vai atrás de Lucrécia para agredi-la, Lucrécia foge, sai correndo pela casa, a senhora pega Lucrécia à força, e para que Lucrécia, menina de 11 anos, para que Lucrécia não fuja, ela pede ao Damião, dê-me a vara.
A vara que aqui é o sinal da agressão, da violência. Mas vejam que a vara, percebam até o nome do lugar, a vara também é um símbolo de justiça. Não é? Vou à vara tal, faz parte do judiciário. A vara é o símbolo também de justiça. E ela usa a vara para fazer justiça? Não. Ela usa a vara para ser injusta. Mas naquela sociedade, essa injustiça moral não era vista como injustiça, porque ao senhor era permitido fazer o que bem entendesse com seus escravos. E Damião, então, ouvindo o pedido de Rita, compadecendo-se de Lucrécia, não é que ele seja indiferente, ele sente alguma simpatia. Ele tem a possibilidade de intervir, mas entra o choque entre a moral, a consciência, o certo ou o interesse, o vil e mesquinho interesse. E ali ao final, quando Damião poderia simplesmente negar e pedir que ela soltasse a pequena escrava, o que ele faz? Ele pensa, bom, se eu não entregar a vara, nós vamos brigar. Vai haver uma tensão, vai haver um conflito e talvez ela pare de me apoiar. Talvez ela não use mais o meu padrinho a meu favor. Talvez ela até fique contra mim e me mande de volta para o seminário. E eu quero sair tanto do seminário. E então, lembrando-se o quanto ele queria sair do seminário, ele entrega a vara. Ele prefere o seu interesse a defender a pequena. E vejam a desproporção que Machado cria entre o problema de Damião e o problema de Lucrécia. O problema de Damião era se continuava ou não num seminário. O problema de Lucrécia era ser escrava, era ser castigada. E ali, nem pedindo em nome de todos os santos que ela sabia, em nome de Cristo, em nome de Deus, ela consegue que aquele ainda seminarista a ajudasse. Nem pedindo em nome de Deus, o então seminarista faz qualquer coisa por ela. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre o conto O Caso da Vara. Lembrem-se de que as inscrições para o Torna-te Quem Tu És, a vida e a obra de Machado de Assis estão abertas. Irão somente e tão somente até quarta-feira. Portanto, não percam, depois eu não reabrirei. Quem fizer vai receber um enorme material de muita qualidade, de muito conteúdo, de muita entrega minha. Vai poder tirar suas dúvidas por e-mail, vai poder conversar comigo sobre alguma questão da aula por direct, sem problema algum quanto a isso. E quem ficar de fora vai deixar de estudar conosco a vida de Machado de Assis, a história do Brasil, a literatura de Machado de Assis, as chaves de leitura que eu apresentarei acerca da obra machadiana para que você possa se tornar um leitor melhor. Então vejam, as vantagens para você fazer são muitas. O preço está acessível, você pode parcelar, você pode pagar por boleto, você pode pagar por Pix. Você vai ter acesso por 1 ano à plataforma exclusiva de alunos, onde já está lá, gravado lá, várias horas de conteúdo, já tem umas 16 horas lá,
as lives da Semana Machado, 7 aulas sobre contos de nossos melhores escritores, Clarice, Nelson, Lígia Fagundes, o próprio Machado, Graciliano, Guimarães Rosa, Caio Fernando. Vai ter uma aula de 3 horas que já está lá sobre Cruz e Souza. E vai ter 2 sábados, dia 12, próximo sábado, e dia 19, em imersão comigo. Em imersão na vida de Machado, na obra de Machado, nas chaves de leitura, nos aspectos centrais da obra machadiana. E você vai poder ver e rever quantas vezes quiser por um ano isso. Caso você não possa estar ao vivo, não se preocupe. Vai poder ver e rever. Então, pessoal, eu tenho certeza que o Torna-te Quem Tu És será uma excelente ocasião para que você possa aprender mais. E como eu já disse, e repito agora, é um curso que, no que tange a vida do Machado de Assis, centra-se na ideia de que nós pensemos como ele se tornou quem ele deveria ser, e a partir daí pensemos em como nós podemos ser o que devemos ser. Como é que nós podemos ouvir e cumprir e atender a nossa vocação? Cada um de nós tem a sua vocação, mas todos nós enfrentamos adversidades, obstáculos, dificuldades inúmeras e diversas, distintas entre cada um de nós. No entanto, nós olhamos para o Machado como alguém que nos inspira justamente a vencermos e a sermos, inclusive, a nossa melhor versão de nós. Será que nós estamos sendo a melhor versão de nós hoje? Será que hoje estamos sendo aquilo que deveríamos ser? Será que estamos desperdiçando a nossa vida? Olhemos para Machado, olhemos para como ele pode nos inspirar, para como ele pode nos servir de modelo, para que nós também possamos trazer essa sabedoria, esse modelo de vida, esse grande exemplo para a nossa realidade pessoal. Então, pessoal, inscrevam-se. As inscrições se encerrarão na quarta-feira. Ao se inscreverem, vocês podem fazer um upgrade de modo opcional para o Como se tornar um grande leitor por apenas R$ 39,00 a mais. Já há bastante conteúdo também lá no Como se tornar um grande leitor. Não percam essa chance, tenho certeza de que será muito rico, muito engrandecedor, muito edificante. E eu espero sinceramente que todos vocês possam estar comigo. Então, pessoal, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, inscrevam-se enquanto ainda é tempo, porque quarta-feira, quando acabar, acabou. Um forte abraço e até a próxima.